O que se pode dizer já com alguma segurança, apesar de a amostra ser ainda pequena, é que o Barcelona está a fazer bem a João Félix e parece também que João Félix está a fazer bem a este Barcelona. São apenas 4 jogos oficiais, de facto, 3 a titular, mas já são 232 minutos, com 3 golos marcados pelo João, 1 ao Betis e 2 ao Antuérpia. Significa isto que o João está a marcar um golo a cada 77,3 minutos. Um registro que ele nunca teve na sua carreira sénior, nem na época de 18-19 no Benfica, que era, até agora diria com alguma segurança também, o melhor registro do João Félix enquanto futebolista sénior. Nesse ano no Benfica ele fez um golo a cada 143 minutos, tendo acabado essa época pelo Benfica com 20 golos no total. Nos 3 anos e meio de Atlético com o Diego Simeone, nunca marcou mais de 10 golos por época, sendo que a melhor amostra que teve no Vicente Calderón foi na época 21-22, com um golo a cada 205 minutos por jogo. Portanto, aquilo que se pode dizer de forma sólida nesta fase inicial é que este João Félix está muito próximo do João Félix que tanto deu ao Benfica na época 18-19. As palavras do Xavi, em termos públicos, têm sido sempre muito simpáticas, muito positivas em relação ao João Félix. Antes do jogo com o Antuérpia, disse que o João demonstrou uma grande capacidade para jogar entre linhas e que tem qualidade de sobra para ajudar o Barcelona. Posso também citar aquilo que o Xavi referiu antes do jogo contra o Mallorca. O nosso sistema serve muito bem ao João Félix, o talento está finalmente a sair-lhe. E há aqui um dado muito importante, nunca ouvimos o Diego Simeone falar desta forma tão elogiosa sobre o João. É verdade que a culpa em Madrid tem que ser repartida pelos dois lados, mas finalmente o João encontrou alguém que acredita cegamente nas suas capacidades e que não está a castrá-las como aconteceu tantas vezes no Atlético. Sublinho, no entanto, que em Madrid o João podia também ter feito algo mais para conquistar o treinador argentino. O João renovou com o Atlético até junho de 2029, no momento em que saiu por empréstimo para o Barcelona. A cláusula de rescisão continua nos 350 milhões de euros. Eu diria que este número é apenas simbólico, não faz qualquer sentido, está perfeitamente desfasado da realidade do futebol moderno e também do que tem sido o João Félix nos últimos anos, mas oficialmente é isto. Portanto, contrato até junho de 2029 em Madrid, com uma cláusula deste valor. Vale a pena lembrar que em 2019 o João assinou, quando saiu do Benfica, por 7 anos pelo Atlético, até 2026, e que já renovara este contrato em janeiro deste ano, quando saiu por empréstimo para o Chelsea. Agora, no momento da saída para o Camp Nou, acrescentou 2 anos a essa ligação contratual. Vale também a pena referir que o Barcelona não ficou com a opção de compra sobre o João. Os dados não são oficiais, portanto, vamos socorrer-nos das informações que têm sido avançadas pelos jornais da Catalunha, neste caso o Mundo Deportivo, que é um jornal muito próximo do Barcelona e do mundo catalão. E de acordo com esta publicação, o João Félix terá baixado o salário bruto anual de 12 para 6 milhões de euros com o Atlético de Madrid. Portanto, ele ampliou por mais 2 anos a ligação ao Atlético de Madrid, ficando a ganhar cerca de metade. Aliás, os encargos que o Barcelona tem com esta cedência são relativamente baixos. O Barcelona vai pagar ao longo da época 400 mil euros para ter o João Félix, muito por culpa também das limitações impostas pelo fair play financeiro. Sabemos que o Barcelona tem vivido com a corda ao pescoço, sendo que o restante, portanto estamos a falar cerca de 5 milhões e meio, continuam a ser pagos pelo Atlético de Madrid. As reações não se fizeram esperar assim que João Félix manifestou o desejo de um dia jogar no Barcelona. Recordo que ele referiu isto ainda quando era futebolista
do Atlético de Madrid e estava perfeitamente integrado no plantel do Diego Simeone e, obviamente, quase todas elas têm sido um bocadinho duras com o jogador português. Diria que a mais relevante saiu a público esta terça-feira da boca de Paulo Futre, craque dos anos 80 e 90, maior embaixador português no mundo colchoneiro, que disse qualquer coisa como: comecei a viver um pesadelo que dura até hoje. Isto reportando-se ao dia em que o João tinha prometido o amor eterno ao Barcelona. O Futre, além desta frase, revela também alguns pormenores de uma zanga que terá tido com Jorge Mendes, originada precisamente por essas palavras do João Félix, ainda em Madrid. Vale a pena ler no 00.pt, está tudo lá muito bem explicadinho, de forma detalhada. Além disso, o Godín, capitão histórico do Atlético de Madrid, que já deixou o futebol, mas que ainda privou com o João Félix, disse também uma frase, uma ideia dura em relação ao João. Ele nunca conseguiu entender o que era o Atlético e o que era aquele balneário. Nunca se conseguiu adaptar ao que o clube exigia. Vai um pouco de encontro àquilo que eu dizia anteriormente. É verdade que haverá aqui responsabilidades do Simeone, do clube, pela forma como não souberam agarrar e puxar o João para si, mas, do lado de João Félix, haverá sempre também essa dúvida em relação ao seu comportamento no dia-a-dia, em relação à forma como aceitou ou não as ideias que lhe eram impostas pelo Simeone. Só para acabar, mais duas reações deste mundo colchoneiro. A primeira do Saúl Ñíguez, ex-colega do João Félix, que continua a jogar no clube, que diz o seguinte: o João começou muito bem, mas penso que também podia ter feito as coisas de melhor maneira. Finalmente, as mais simpáticas, compreende-se porque o João ainda é um ativo do Atlético de Madrid, vieram do presidente Henrique Cerezo. O João continuará a ser protegido por nós, pois é nosso jogador. Desejamos muitas felicidades ao João e ao Barcelona.